Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, essa passagem, ela marca uma divisão aqui no livro de Romanos. Os 11 capítulos, os 11 primeiros capítulos de Romanos apresentam o que Deus fez a nós, o que Deus apresentou a nós. A partir do capítulo 12 de Romanos, nós temos aqui ensinos sobre o que o homem deve apresentar a Deus. O que nós temos que ter aqui, o que o apóstolo Paulo traz para a gente poder entender essa passagem, são figuras do Antigo Testamento. Ele traz para nós o culto no Antigo Testamento, que era centrado em um sacrifício. Quando você for ler o Antigo Testamento, principalmente aqueles primeiros livros, particularmente o livro de Levítico, você vai ter uma lista de 4 tipos de sacrifícios que eram feitos em adoração a Deus no Antigo Testamento. A gente pode dividir ele em 2 grupos. O primeiro envolve sacrifícios que eram oferecidos antes da pessoa se reconciliar com Deus e que tinha como objetivo a oferta pelo pecado e pela desobediência. Então, o homem cometia um pecado, ou o sacerdote se apresentava uma vez por ano para oferecer sacrifício por ele mesmo e pelo povo. Então, eram ofertas ou sacrifícios que eram oferecidos a Deus por causa do pecado. Um segundo tipo de sacrifício era oferecido depois que a pessoa era reconciliada com Deus e era perdoada, numa espécie de celebração ou gratidão a Deus por aquele sacrifício, por aquele perdão recebido. Então eram ofertas de holocaustos, e você vai ler a expressão oferta pacífica. A ideia fundamental da primeira parte da carta ao Romanos, descreve o sacrifício oferecido por Deus pelo pecado e pela desobediência das pessoas, dos homens. Testemunhando isso, nós temos a passagem central de Romanos, que é Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, que nós vamos ler. Romanos capítulo 3, irmãos, nós temos um resumo desse primeiro tipo de culto que é oferecido a Deus, um sacrifício por causa dos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25 ao versículo 26. Vamos ler. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo ele faz a gente olhar lá para o Antigo Testamento, nesses 2 tipos de sacrifício, um antes do perdão, então um sacrifício que era oferecido por causa dos pecados, e o outro sacrifício que era oferecido em gratidão a Deus pelo perdão dos pecados. No Novo Testamento, irmãos, quem que oferece sacrifício por nós? Para nos perdoar dos nossos pecados? Jesus Cristo. Então, Paulo trata do capítulo 1 de Romanos ao capítulo 11 do que Jesus fez para nos declarar completamente justos aos olhos de Deus. A salvação, o apóstolo Paulo ensina, ela é totalmente gratuita. Nós não precisamos pagar pela nossa salvação. Por quê, irmãos? Porque Jesus ofereceu um sacrifício perfeito em nosso lugar. Ele pagou por aquilo que nós não poderíamos pagar. Nós não podemos pagar pela nossa salvação. Mas aí agora na sua mente você vai virar uma página. Porque agora nós vamos entender um outro tipo de sacrifício que Paulo vai apresentar, que é o sacrifício que a pessoa que recebeu o perdão de Deus, que recebeu esse sacrifício de Cristo pelos seus pecados, agora ela vai oferecer a vida dela em gratidão a Deus, como uma oferta de gratidão ao Senhor. A parte prática que se inicia no capítulo 12 corresponde ao segundo tipo de sacrifício, então, que era o símbolo da congregação depois do recebimento do perdão. Então, o holocausto, o sacrifício no qual era totalmente queimado, e da comunhão restabelecida entre Deus e o crente, a oferta pacífica, seguida por um banquete no pátio do templo. O sacrifício da expiação oferecido por Deus na pessoa de seu Filho agora deveria encontrar a sua resposta no crente,
no sacrifício de uma completa consagração e de uma íntima comunhão com Deus. Paulo conclui que este é o culto racional que o crente deve apresentar a Deus. Então você tem que apresentar um culto racional. E nós vamos entender o que é o culto racional. Para isso, irmãos, nós vamos passar por 4 tópicos. O primeiro, qual que é a causa desse culto racional que devemos apresentar diante de Deus? O segundo tópico, o que é esse culto racional a Deus? Terceiro, como o culto racional a Deus deve ser feito? E, por último, as características do culto racional a Deus. Vamos ao primeiro tópico, a causa do culto racional a Deus. Paulo usa uma expressão em Romanos que ele diz: rogo-vos. O que é rogar, irmãos? Rogar é uma palavra que significa pedir. Mas não é pedir assim, faz um favor para mim. É um pedido com lágrimas. Vamos pensar, irmãos, quem que era Paulo? Ele era um apóstolo. Então, o que ele tinha, irmãos? Uma autoridade apostólica. Abaixo de Cristo aqui na terra, Deus estabeleceu 12 homens para serem apóstolos. E dentre esses homens, temos também a figura do apóstolo Paulo. Então, ele era uma autoridade. Ele tinha autoridade, irmãos, para exortar e ordenar coisas à luz da palavra. Mas o que ele faz aqui? Pede. Ele roga humildemente, ele implora. É uma exortação que ele traz, mas não é uma exortação simplesmente mandando, é uma exortação pedindo com lágrimas nos olhos, como um pastor faz. Um pastor derrama lágrimas por cada ovelhinha de Cristo que o Senhor colocou aos seus cuidados aqui na terra. Jesus ordenou aos pastores: apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Como é que um pastor humano, com todas as suas limitações e pecados, apacenta as ovelhas de Cristo? Com lágrimas nos olhos, rogando. Quando ele pensa na condição espiritual de cada uma das pessoas que se reúne ali aos seus cuidados na igreja local, como ele lida com essas pessoas, irmãos? Com lágrimas nos olhos, com sofrimento, com tristeza, com clamores diários, para que essas ovelhas possam ser conduzidas no aprisco de Cristo. Então o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, usando a autoridade apostólica dele, com humildade, se quebrantando e apelando para que eles apresentassem algo diante de Deus. É diferente o mandamento legal, porque apela para um sentimento já existente no coração deles. O apóstolo Paulo tem um outro motivo para rogar, irmãos. E a razão desse apelo é encontrada na sequência: rogo-vos pela compaixão de Deus. Em grato reconhecimento ao que Deus fez na sua infinita compaixão por você, ao perdoar os seus pecados e ao receber você de volta a sua graça através de Cristo, eu te exorto a fazer a Ele uma consagração completa da sua vida. Rogo-vos pela compaixão de Deus. O que Paulo quer dizer com essa compaixão de Deus? Os 11 capítulos, onde ele apresentou o sacrifício do Filho de Deus no teu lugar, para que você pudesse receber a compaixão do Senhor. Então, por tudo que foi feito por você, por tamanho amor demonstrado, ele vai apresentar agora a você algo que você deve viver e fazer. Rogo-vos pela compaixão de Deus. E aí é onde nós vamos entender, irmãos, esse culto racional que devemos apresentar ao Senhor. Devemos, então, em grato reconhecimento a Deus, diante da sua infinita misericórdia e compaixão, diante do perdão que recebemos, da misericórdia que Ele estendeu a nós, devemos oferecer nossas vidas a partir do momento que nós reconhecemos que nós recebemos a misericórdia de Deus, um culto racional a Ele. Então, nós entramos no nosso segundo tópico, que é o culto racional a Deus. O que é esse culto? Paulo vai dizer, irmãos, que esse culto é um ato de apresentação ou de entrega. O texto diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis. A palavra apresenteis não é por si um termo de sacrifício. Apresentar aqui significa um ato de entrega. Depois de todos os atos de compaixão de Deus demonstrado a nós pessoalmente, somos exortados amorosamente a realizar um ato de apresentação ou entrega a Deus. Você é chamado, depois que você ouviu, depois que você recebeu o presente de Deus, as misericórdias de Deus sobre a tua vida, alguém que não merecia,
misericórdia, nenhum favor ou bênção de Deus. Depois que você recebeu todos esses presentes das mãos de Deus, você também é chamado para fazer o quê, irmãos? Apresentar a tua vida. Isso envolve entregar a tua vida. E aí o apóstolo ele vai especificar o que deveria ser apresentado. Ele diz especificamente o que, irmãos? O corpo. Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos. Então devemos apresentar o corpo a Deus. O cristão deve apresentar ou entregar a Deus o seu corpo. O cristão é exortado a apresentar o seu corpo de uma vez por todas para o serviço de adoração a Deus. A palavra corpo aqui deve ser entendida como o instrumento pelo qual todo o culto humano é transmitido a Deus. O nosso corpo, irmãos, é o carro que conduz a nossa alma. O teu espírito, ele anda neste mundo porque ele tem um corpo. Então, quando Paulo diz que devemos apresentar o nosso corpo a Deus, ele não se refere apenas a você simplesmente vai mecanicamente para o culto, vou para casa, escuto um sermão, estudo, aprendo, vou, sento. Não, não é isso que quer dizer. Mas é todo o teu ser, a tua mente, o teu corpo, o teu sentimento, a tua vontade. Você faz o que com ele? Com o teu corpo, com o teu ser? Você apresenta diante de Deus, você entrega o teu corpo a Deus. Então, por isso devemos pensar, o corpo, então, é uma unidade, o corpo mais o espírito, que deve ser apresentado ao Senhor. E o que devemos apresentar ao Senhor, irmão, com o nosso corpo? Um culto racional a Deus. Então, como esse culto deve ser feito? Como que nós devemos apresentar os nossos corpos como um culto racional a Deus? O texto diz, em sacrifício. Sacrifício, irmãos, envolve oferecer algo de muito valor. O que você tem de mais precioso? Teu dinheiro? Tua conta bancária? A sua vida? A tua vida é o teu bem mais precioso. E o que você é chamado a oferecer a Deus, ou entregar a Deus, ou apresentar a Deus? A tua vida. Então você é chamado a oferecer um sacrifício de algo infinitamente valioso, que é a tua própria existência. Deus quer que nos doemos totalmente a Ele em adoração. Este sacrifício aqui, irmãos, nunca é demais repetir, não é um sacrifício que você faz para pagar pela tua salvação, mas é pelo que, irmãos? Pela misericórdia que Deus apresentou a você. Então é um ato do que, irmãos? De gratidão, de adoração a Deus. Uma pessoa ela é salva para adorar. Tem gente que pensa, por que você é salvo? Eu sou salvo simplesmente para mim não ir para o inferno. Tudo bem, é uma consequência. Mas o objetivo principal da nossa salvação é o quê? Você recebe misericórdia da parte de Deus para que você possa apresentar o teu corpo como um sacrifício a Deus. Isso é o que, irmãos? O teu culto racional a Deus. E quanto a isso, nós temos um grande exemplo na palavra. Jesus Cristo. Quando você lê Efésios 5:2, nós temos ali a apresentação do maior exemplo de sacrifício de um homem. O texto diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, Jesus Cristo, em amor, o que ele faz, irmão? Se entrega por nós em sacrifício a Deus. Então, o que devemos também fazer? Andar também nesse mesmo amor, seguir os exemplos do Senhor Jesus Cristo. Andar em amor. Isso envolve o quê? Você entregar a tua vida a Ele. O que é de mais precioso para a tua existência, a tua vida. Deve entregar em amor, em serviço a Deus. Novamente, não para pagar pela salvação, mas num ato de entrega, de adoração e gratidão a Deus. E esse culto, irmãos, nós temos ali as características desse culto racional a Deus. O culto racional a Deus deve ser o que tipo de sacrifício? Um sacrifício vivo. Este sacrifício deve ser vivo em oposição aos sacrifícios do Antigo Testamento, onde o sacrifício era composto por animais mortos. Pegava o cordeirinho, pegava a vaca, pegava uma pombinha e sacrificava ao Senhor. Você é chamado a oferecer o quê? A tua vida. Você é chamado a oferecer algo vivo ao Senhor. Nós só morremos para o pecado e podemos viver completamente para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Romanos 6:11 diz,
Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que acontece, irmãos? Antes de conhecer a Cristo, você estava vivo para o mundo, para o pecado, para uma vida de rebelião a Deus. Mas agora que você está em Cristo, que você recebeu a misericórdia dele, o que aconteceu com a tua velha vida? Você morreu para ela. Aquela vida que você vivia lá no mundo, nos prazeres do mundo, nos deleites do mundo, se iludindo com aquelas mentiras do mundo, você morreu para aquela vida. Você olha para aquilo com desprezo e com nojo. Você sabe que está sendo iludido, se iludindo com pessoas, com coisas, gastando teu tempo, teu dinheiro, a tua vida com coisas sem valor que estavam te destruindo, te afastando de Deus e das bênçãos de Deus. Agora que você recebeu a misericórdia do Senhor, como é que você está agora? Você está vivo para Deus. E é nesse sentido que agora então, uma pessoa viva vai oferecer a sua vida em gratidão a Deus. O corpo de um animal vivo deveria ser oferecido a Deus como oferta pacífica pelo perdão dos pecados concedidos no Antigo Testamento. Depois que Cristo se ofereceu por nós como expiação ou sacrifício pelos nossos pecados no Novo Testamento, nós também devemos oferecer nossos corpos em sacrifício vivo a Deus como oferta de gratidão pelas suas compaixões. Então, irmãos, a vida cristã, irmãos, nós não somos chamados a viver uma vida mesquinhando para Deus, mesquinhando o nosso tempo, mesquinhando nossa dedicação em estudo da palavra, nosso tempo de oração e devocional com Ele, nosso tempo em comunhão na igreja local, nosso tempo, irmãos, buscando refletir sobre a palavra e viver no mundo de uma maneira que reflita a obediência a Deus. Nós não vamos viver de uma maneira mesquinha, guardando coisas, guardando tempo, tentando seguir assim um caminho onde você tenta servir a dois senhores. O cristão é chamado a entregar um sacrifício vivo a Deus, completo ao Senhor. Por isso que o texto vai dizer, irmãos, que uma segunda característica desse sacrifício que você deve oferecer a Deus é um sacrifício santo. O sacrifício que oferecemos a Deus também deve ser santo. O cristão deve admitir que o seu corpo pertence a Deus e que deve ser separado para o seu uso. Ele deve estar sem pecado e tornar-se verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Irmãos, a gente não pode achar que com esse sacrifício, com essa demanda de oferecer sacrifício por Deus, nós vamos nos tornar pessoas perfeitas. Certo, irmãos? Ninguém é perfeito e sem pecado na terra. Mas o que nós temos que aprender com esse texto bíblico? Que é um chamado, é um propósito que você tem na tua vida. Apesar dos teus tropeços, das tuas quedas, das tuas limitações, ou então, irmãos, da tua imaturidade na vida cristã, apesar de todas essas coisas, você é convocado, o apóstolo Paulo roga para que você apresente o teu corpo em sacrifício vivo e santo a Deus. O que significa? A palavra santidade aqui envolve, irmão, você oferecer o sacrifício da tua vida, você vai separar a tua vida, consagrar a tua vida. Qual o propósito da minha vida a partir de agora? A partir deste momento que eu estou seguindo a Cristo? Não tem nada a ver comigo mais. Não tem nada mais a ver com o mundo, em agradar o mundo, ou as pessoas, ou a opinião das pessoas, o que vão pensar de mim, o que vão deixar de pensar. Mas agora a minha vida envolve agradar a Deus. O meu compromisso a partir de agora é com Deus. É uma decisão racional com o que você faz com o teu tempo, com o que você faz com a tua vida. E nós, principalmente nós adultos, irmãos, nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Mas o cristão, livremente, o que ele escolhe, irmãos? Santificar a sua vida para que ela seja o quê? Um sacrifício vivo a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Na época de Paulo, aqui, irmãos, existiam filosofias no mundo que diziam: a alma é boa,
mas a carne é suja, é má. Então, o teu corpo, o teu espírito é bom, ou tua carne é má. Então você pode fazer o que você fizer com o teu corpo, que é próprio dele. Mas você deve separar a tua alma para coisas boas. Não existe essa separação, irmãos. Por isso, Paulo, eu acredito que ele destaca esse ponto, oferecer o vosso corpo. Tem gente que pensa, até hoje, que o fato de você concordar, por exemplo, Jesus é bom, Jesus é o Salvador, que você crê que Deus existe, simplesmente aqui na tua cabeça já resolve tudo. Mas a adoração a Deus não é apenas uma questão de você concordar com as verdades da palavra, mas fazer o quê? Seguir, pôr em prática a palavra na sua vida, tomar decisões sensatas, pensar, refletir, fazer escolhas, planejar a sua vida para adorar a Deus. Agora eu não faço mais isso, eu não frequento mais esses lugares, agora eu não vou mais me envolver com tais pessoas, não falo mais tais coisas na minha boca, não vão sair da minha boca mais. Vou me dirigir a Deus, vou me dirigir a uma igreja local, vou servir com meus dons e talentos. Observe, irmãos, decisões sensatas, pensadas, mudanças que você é chamado a fazer. E vão refletir o quê? Que você realmente recebeu a salvação dos seus pecados. E agora você está oferecendo a tua vida como um sacrifício a Deus. O crente, irmãos, ele tem um grande privilégio. Existe uma grande honra sobre o teu ser. Qual honra? O Espírito Santo habita no coração de cada um de nós. E Paulo ele vai fazer uma conclusão em Coríntios, como nós lemos. Nós já não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus, porque Cristo, quando ele morre por nós, irmãos, o que ele está fazendo? Ele está nos comprando. Para quê, irmãos? Para que você possa ser um servo dele, um escravo dele. Ele está comprando o teu corpo. Qual que é a lógica? Se ele comprou você e você confessa e admite que você pertence a Deus e que você é uma pessoa salva, qual que é a lógica disso? Significa que Jesus te comprou com o sangue dele, com a vida preciosa dele em amor. Agora a tua vida pertence a quem? A você mesmo ou a Deus? A Deus. E o que você é chamado a fazer? Obedecer a Deus, se sacrificar perante o altar do Senhor como uma oferta de gratidão a Deus. O culto, irmãos, o culto também deve ser agradável a Deus. Um sacrifício também deve ser apresentado com o objetivo claro de ser agradável a Deus. Como é que é isso, irmãos? O Senhor não se agrada de todas as ofertas, não se agradava de todas as ofertas do povo de Israel no Antigo Testamento. O povo ia lá, irmãos, no Antigo Testamento, chegava na hora das festas, eles iam. No momento de oferecer um sacrifício, um animal, eles traziam da sua chácara e levavam o cordeiro para o sacerdote sacrificar. Mas qual é o grande problema? Eles obedeciam apenas uma formalidade, uma cerimônia, mas no dia a dia eles estavam distantes de Deus. Então eles adoravam os ídolos, eles não respeitavam o direito das viúvas, dos pobres, os ricos exploravam os pobres, e assim os profetas denunciavam a prática do povo de Israel, porque eles simplesmente adoravam ou ofereciam sacrifício a Deus, mas que não era agradável a Deus. Talvez agradava a cabeça deles, mas não agradava a Deus. Samuel é um exemplo de um profeta que denuncia essa prática. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, que são o quê? Sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então eles ofereciam sacrifícios, mas não estavam obedecendo os mandamentos. Não estavam se santificando ao Senhor na sua vida. Vai adiantar alguma coisa? Vamos trazer para a nossa prática hoje. Adianta a gente vir domingo na igreja, mas durante a semana a gente vive para o demônio? Vai adiantar, irmãos? Se você não é crente durante a semana, não pense que você vai ser crente no domingo. Isso não tem lógica. Como eu disse, nós vamos pecar durante a semana, a gente vai ficar com raiva, nós vamos ficar, às vezes, com incredulidade, nós vamos ficar com medo de muitas situações, isso vai nos levar a ficar impaciente, vamos pecar uns contra os outros, vamos falar coisas talvez agressivas uns com os outros, irmãos, mas isso não significa, irmãos, viver uma vida ímpia, simplesmente neutra, fria, indiferente a Deus, longe de Deus, como se vivesse uma vida sem Deus. Então isso devemos pensar, irmãos, a nossa vida
deve ser algo que deve ser oferecido que agrade a Deus. Como é que a gente sabe, irmãos, que o nosso sacrifício agrada a Deus? Nós temos que pensar nessa pergunta. E a palavra-chave que podemos extrair do que nós acabamos de ler é obediência. Não tem como, irmãos, uma pessoa agradar a Deus sem ser obediente. Não tem como. Eu sempre falo para os meus filhos em casa: o pai ama vocês, eu tenho certeza que vocês têm um sentimento de amor pelo pai e pela mãe. Mas a maneira mais importante e fundamental que vocês vão demonstrar amor por mim é quando vocês me obedecem. Então, o que eu mais quero dos meus filhos não é que eles digam: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mas que eles sim nos obedeçam, escutem as instruções e coloquem em prática. É a maior alegria de um pai, temos bastante pais e mães aqui, né? Não é a nossa maior alegria quando nossos filhos nos obedecem? Por quê, irmãos? Não é questão de orgulho. Nossa, meu filho também obedeceu, eu sou o chefe. Não é isso. Mas é uma questão que você sabe que se ele te obedecer, o que vai acontecer com a vida dele? Vai ser abençoado. Quando um filho obedece o seu pai, sua mãe, ele é abençoado. A mesma coisa aqui, irmãos. Nós vamos oferecer um sacrifício a Deus que agrada a Deus quando a gente obedece a Deus. Faz as coisas do jeito que Ele quer e não do jeito que eu acho, ou do jeito que eu penso. A palavra obediência nos leva a outra pergunta. Devemos ser obedientes a quem? Ou ao quê? Então a palavra vai nos dizer, irmãos, devemos ser obedientes à palavra de Deus. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Isso é muito claro, irmãos. Devemos, como enquanto crentes, ter intimidade com as nossas Bíblias. Não tem como uma pessoa dizer que é um seguidor de Jesus Cristo ou que adora a Deus se ele não busca conhecer a palavra de Deus, examinar as Escrituras. É o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Devemos correr para a palavra de Deus, porque é na palavra que você vai aprender a oferecer um sacrifício que agrada a Deus. Se você oferecer um sacrifício lá que não agrada, ele vai receber, irmãos? Não vai receber. Por isso a importância de nós buscarmos a palavra. O apóstolo Paulo, então, vai chegar a essa conclusão sobre o culto racional, né, irmãos? Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa é a conclusão que Paulo fala. Se você oferece a tua vida como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, o que é isso, irmãos? É um culto racional. E o que significa a palavra culto? A palavra culto, irmãos, a gente está se reunindo num culto, certo, irmãos? A palavra culto significa serviço de adoração a Deus. É isso que é um culto. Quando você oferece o teu ser a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, você está oferecendo um culto a Deus. E esse culto, Paulo vai dizer que é um culto racional. A palavra racional aqui significa lógica. É algo que tem a ver com a razão. Isso implica, portanto, num culto que é condizente com a criatura racional. O culto, irmãos, tem gente que pensa que é você desmaiar e ficar doido aí, se distribuindo no chão. Tem igrejas que ensinam isso. Não é perder a consciência. O culto, ele é o quê, irmãos? Racional. É algo com a mente, são decisões sensatas, são escolhas muito bem pensadas que você toma. Pensa bem, a tua vida é a coisa mais importante, o teu tempo de vida, a tua saúde, a tua juventude. Ao invés de você, por exemplo, oferecer a tua vida para as baladas, para as festas, para as fornicações, as prostituições que o mundo oferece, a liberdade sexual que o mundo oferece, como é que você oferece a tua vida a Deus? Como um sacrifício santo. Você se guarda para o casamento. É isso que a Bíblia ensina. O mundo não tem freio nenhum, irmãos. A corrupção está por toda parte. Mas como é que o crente vive a sua vida? Ele rejeita essas coisas, as propinas, os acertos por fora que existem no mundo, no trabalho, em outros setores públicos. Você se afasta dessas coisas. Você tem um viver santo. Você é chamado para ser um pai, você vai exercer o teu papel de pai biblicamente. Você vai se envolver com isso. Você vai dedicar tempo ensinando os teus filhos, disciplinando os seus filhos. Você tem uma esposa, então você vai se dedicar à sua esposa, servindo as suas necessidades, amando a sua esposa. E assim poderíamos citar vários exemplos. Eu sou um solteiro, eu sou uma solteira, como eu vivo? A palavra vai dizer. O solteiro
busca agradar a Deus na sua vida. Ele tem tempo livre para fazer o quê? Entregar a sua vida para agradar a Deus. E assim, irmãos, nós vamos raciocinando, pensando e tomando decisões que envolvem o quê? Agradar a Deus e não a mim mesmo, ou ao mundo, ou a opinião dos outros. Muitos crentes, irmãos, se afastam da vida cristã porque está com medo do que o amiguinho vai falar na escola, do que o colega ou a colega de trabalho vai pensar. Ah, agora você virou crente, né? Agora você não pode beber mais ou vir na festa com a gente. Não, eu não vou fazer mais isso. Realmente está certo, porque agora a minha vida é um sacrifício vivo diário a Deus. Toda a minha vida agora é para Deus. Isso não condiz com o meu chamado, porque agora eu tenho um culto racional a oferecer na minha vida. Quando um ser humano se volta para esse propósito, automaticamente o que floresce? A vida, a real vida, que é uma vida voltada para Deus. Por isso o culto é uma lógica, é algo lógico, irmãos. Você existe para adorar a Deus. Qualquer outra coisa, meu irmão, é uma gambiarra do inimigo na sua vida, para te afastar desse propósito. Você foi chamado, a lógica da tua existência, do teu pensamento, o homem ele raciocina, ao contrário dos animais, com qual propósito, irmãos? Adorar a Deus, glorificar a Deus na sua vida. E quando um crente, que ele experimenta a novidade de vida, ele experimenta a salvação que há em Cristo, o que acontece com ele, irmãos? A mente dele passa a agir de uma maneira racional, biblicamente racional. Agora ele passa a viver para o propósito que ele existiu, que ele foi chamado por Deus, glorificar a Deus, oferecer um culto a Deus diário a Deus. O culto racional, portanto, envolve o culto da obediência como a única resposta razoável ou lógica diante da misericórdia que você recebeu de Deus. É algo lógico, esperado, que a vida do homem a quem Deus concedeu misericórdia seja oferecida voluntariamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É muito triste quando igrejas ensinam que uma pessoa tem que pagar pela sua salvação e as pessoas cegamente vencem infelicidade numa igreja, contribuem financeiramente, pagam lote no céu, como eu estava brincando, lembrando de alguns episódios que acontecem até nos nossos dias hoje. O cara vem, pega o seu salário e entrega tudo na igreja porque ele quer pagar pela salvação. Aquele culto com medo, eu vou ir para o inferno, meu Deus, se eu não pagar, se eu não fizer isso que o pastor falou. Irmãos, não é isso. O culto a Deus é um ato voluntário. Será que Deus vai receber uma coisa obrigada? Vamos na igreja? Tá bom. Vamos lá na igreja, né? Não tem nada para fazer mesmo, né? Não tem nada, não tem nada para fazer mesmo, vamos para o culto. Não é isso, irmãos. O culto é algo voluntário. É o que você faz com gratidão no seu coração. Há poucos dias eu estava vendo os irmãos da Venezuela. Os irmãos sabem que ali é um comunismo brabo lá. E os irmãos atravessando a montanha, andando 2 horas, passando por meio de rio, para ir num culto, num lugarzinho sem energia nas montanhas. 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Todo domingo se reunindo para ir. Irmãos de cidade grande, irmãos, passam o dia inteiro no ônibus para poder ir no culto. Eu conheci irmãos, eu tive essa experiência de acordar 5 horas da manhã para chegar no culto às 9 da manhã e só voltar para casa à meia-noite, depois do culto. Por que irmãos em cidades grandes ou cidades remotas, lugares, fazem isso, irmãos? Porque é um prazer, é um deleite maravilhoso. É você experimentar um pedacinho do céu na terra. É o antegosto do céu, irmãos. Servir a Deus na igreja local, ou quando você está no teu trabalho, você tem todas as razões para odiar o teu patrão, mas você vai estar ali perdoando ele e sendo o melhor funcionário que você é, porque você está louvando a Deus naquele ato. As coisas estão indo mal na lavoura ou em qualquer lugar, mas você está indo ali se dedicando, fazendo tudo o que é necessário em louvor a Deus, mesmo que você quebre. É assim, irmãos. Vamos atender cada pessoa no nosso local de trabalho da melhor maneira para trazer glória para Deus, para que o nosso testemunho seja impecável, não por orgulho, mas para que o nome de Cristo seja honrado. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali tem um crente, ali tem um cristão. A pessoa vai chegar e falar para você: irmão, você pode orar por mim? Quando alguém fala isso para você, irmãos, é porque ele sabe que você tem o quê? Intimidade com Deus, que você está oferecendo uma vida de adoração a Deus. Eu vim a Cristo, irmãos, depois de muitos anos, já contei para os irmãos, vivendo na igreja, numa igreja, filho de pastor, mas era perdido.
Estava cego na religião. E um dos irmãos que me ajudou nos meus primeiros anos, depois de 23 anos, com 23 anos de idade, foi um irmãozinho simples, que era um cabo taifeiro no exército. Ele era uma pessoa simples, que mal falava português, mas vinha lá o oficial pedir oração por ele. E ele chamava o cara lá no gabinete, mandava o cara se ajoelhar e orava pela pessoa. O cara saia chorando de lá de dentro. Eu, inclusive, restaurado, uma pessoa simples, falava com capitães e todo mundo respeitava ele. Você sabe que em lugares públicos as pessoas não gostam que as pessoas façam culto, né? Reuniões. Mas lá o irmão Brits tinha um lugar de culto toda quarta-feira no quartel, no exército. E lá a gente fazia orações até altas horas da noite, ninguém falava nada. É a autoridade do homem de Deus, irmãos. Não interessa a formação, não interessa o nível de conhecimento que a pessoa tenha. A nossa vida, irmãos, é uma vida de propósito. Eu sempre comentei com alguns irmãos, é muito triste quando você vê um irmãozinho ou irmãzinha se afastando, indo para o mundo, se sendo seduzido por mentiras do inimigo e tendo uma vida cristã apática, desanimada, vem na marra no culto, em alguns lugares a gente vê isso constantemente, é a constante queixa dos pastores, a tristeza no coração deles. Por quê, irmãos? Porque quanta vida é oferecida a nós, quanto deleite em Deus é oferecido para você, não só quando a gente está aqui no culto, mas lá durante a semana, no momento das provações, você sabe que Deus vai estar com você e a tua luz vai brilhar lá no mundo onde você está. Isso, irmãos, é vida, e é a vida que é abundante, a vida abundante que Deus oferece a nós. Vamos pensar em algumas aplicações para encerrar. A primeira, irmãos, dedique-se a Deus totalmente. Não fica mesquinhando coisas para Deus, irmãos. Se entrega de uma vez. Se eu posso dar essa palavra para você nessa noite, se entrega de uma vez ao Senhor. Não fica em cima do muro, não fica pensando, não com dó de se entregar à tua vida. Você está se jogando na luz, está saindo das trevas e está dando um pulo na luz, irmãos. Então se entregue definitivamente a Deus. Não se relacione com Deus de forma superficial ou apenas de 7 em 7 dias no domingo, mas todos os dias da semana, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Essa é a primeira aplicação. A segunda, se você estiver examinando a tua vida agora e você tiver convicção de que a sua vida de entrega a Deus não é total, o que você deve fazer agora? Se arrependa agora mesmo, porque isso é rebelião, meu irmão. Se você já ouviu o Evangelho e você já experimentou os frutos iniciais da conversão, você crê em Cristo, você sente que a tua vida mudou já, porque você creu em Cristo, não pare aí, se arrependa de querer entregar a Deus algo parcial, de vez em quando eu penso em Deus, totalmente entregue a sua vida a Deus, agora mesmo. Terceira aplicação, quando o nosso corpo é apresentado totalmente ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, estamos de fato realizando um culto racional, um culto que irá agradar a Deus. Certo, irmãos? No teu dia a dia, as escolhas pequenas que você faz, as escolhas grandes que você faz, com qual roupa eu vou para o trabalho hoje? O que eu vou comer hoje? O que eu vou beber hoje? Que horas eu vou dormir hoje? Que hora eu vou acordar para me orar de manhã cedo? Que hora eu vou reservar para ler a minha Bíblia? Como eu vou me organizar para ir ao culto no final de semana? Como eu vou dedicar a minha vida? Como eu vou educar meus filhos? Como eu vou conduzir meu casamento? De que maneira eu vou servir a Deus na minha profissão? Em todas as áreas, nas pequenas e nas grandes decisões, você é chamado, e é que eu, como o apóstolo Paulo, eu rogo a cada um dos irmãos, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, irmãos, porque não existe um culto fora disso, não existe culto verdadeiro a Deus fora destes termos que são apresentados a nós na palavra. Amém, meu irmão? Se você tem alguma dúvida em relação à tua vida, irmão, espiritual, ou à tua salvação, se o que foi falado hoje aqui de alguma maneira te inquieta, te incomoda, meu irmão e minha irmã, me procure. Manda uma mensagem, vamos estar orando juntos, vamos estar lendo a palavra juntos, tentando entender as escrituras para saber aonde a gente vai partir para juntos, irmãos, trabalharmos, para crescermos em Cristo, para adorarmos a Deus na sua comunhão, de uma maneira plena e verdadeira.